Irmãos, Mateus 24. Mateus inicia o capítulo 24, mostrando que depois de sair do templo, Jesus se dirigiu os discípulos se dirigiram a Jesus e começaram a fazer vários comentários a respeito do templo. Mateus não diz exatamente o que foi que eles disseram, mas o Evangelho de Lucas nos ajuda a ter uma ideia do tipo de comentário que eles fizeram. Diz assim, ouça, Lucas 21, versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Marcos é ainda um pouco mais preciso e diz que eles disseram, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Os evangelhos todos mostram que os discípulos estavam realmente encantados, estavam realmente maravilhados com a beleza e a grandiosidade do templo. E o que eles queriam era que Jesus visse, que Jesus enxergasse aquilo que tinha se tornado alvo da atenção deles, alvo da admiração deles. Eles queriam que Jesus visse e prestasse atenção naquelas mesmas coisas. Mas Jesus também tinha algo para mostrar aos seus discípulos. Algo que os discípulos, irmãos, ainda não tinham percebido. Veja o versículo 2 mais uma vez. Ele diz, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. O que era então, irmãos, que Jesus queria mostrar aos seus discípulos? O que era então que os discípulos ainda não tinham percebido? Jesus estava mostrando aos seus discípulos, irmãos, que eles estavam distraídos. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que eles estavam distraídos com coisas que eram temporárias, passageiras e transitórias. E, de fato, irmãos, em menos de 40 anos, aquele templo não existiria mais, ele seria destruído pelo Império Romano. Mas o fato é esse, os discípulos estavam distraídos. Em alguns dias, vejam, o nível de distração deles. Em alguns dias, Jesus seria crucificado. Tudo isso está acontecendo na semana da Páscoa, na terça-feira. Em alguns dias, Jesus seria crucificado, não estaria mais entre eles. Mas os discípulos, irmãos, estavam preocupados com as pedras do templo. Eles não enxergavam aquilo que estava prestes a acontecer e muito menos as coisas futuras. E é por isso que Jesus começa a chamar a atenção deles. Como um mestre que ama, que cuida dos seus discípulos, não quer que nenhum deles se perca, ele chama a atenção de cada um deles. E a minha esperança, irmãos, é que a sua atenção também seja colocada no lugar certo, que você reaja da mesma forma como os discípulos reagiram ao ouvir as palavras de Jesus. Olha no versículo 3, diz assim, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O que Mateus mostra com isso, irmãos, é que os discípulos começaram a reagir. Jesus estava ajustando o olhar dos seus discípulos. Jesus estava apontando, a partir desse momento, Jesus vai começar a mostrar aos seus discípulos vários sinais de como essas coisas iriam acontecer e quando elas iriam acontecer. E ao fazer isso, Jesus estava ajustando o olhar deles, Jesus estava dando a eles algo para redirecionar o foco deles, o foco da atenção dos seus discípulos. A partir dos versos seguintes, Jesus começa a apontar então vários sinais. Em resumo, Jesus apresenta pelo menos 3 tipos de sinais. Sinais que indicam o juízo de Deus. E ele começa a falar de guerras, rumores de guerras, coisas que aconteceriam. Ele começa a falar de fomes e terremotos,
coisas que seriam sinais do juízo de Deus no mundo. Além disso, Jesus começa a apontar sinais que indicam a crescente oposição ao reino de Deus. O aparecimento de falsos mestres, a apostasia, o aparecimento de falsos cristos, de anticristos. Mas ele também aponta sinais da graça que iriam surgir, como, por exemplo, o avanço do reino de Deus no mundo. Mas Jesus não para por aí. Ele termina esse discurso escatológico falando da sua vinda. Eu queria ler a partir do verso 27 com os irmãos. Olha o que ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que tudo isso significa? O que Jesus está mostrando aqui aos seus discípulos? Eu queria destacar pelo menos 4 coisas que Jesus diz aqui. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que o seu retorno, que a sua volta é uma certeza. Ele diz, assim será. É o próprio Cristo que nos dá a garantia de que em breve ele voltará. Ele nos diz isso, e porque ele nos diz isso, temos a certeza de que a sua volta certamente acontecerá. Mas Jesus também diz que a sua volta será repentina, será como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele também diz que sua vinda será gloriosa. Todos verão o Filho do Homem vindo nas alturas, o Filho do Homem nas nuvens, e ele virá com poder, diz o texto, e com grande glória. Mas em último lugar, e não menos importante, a vinda de Cristo será uma vinda vitoriosa. Ele diz que todos os seus eleitos serão separados e resgatados. Nenhum ficará para trás. Quando ele vier, a vitória será dele, o rei vitorioso, mas também será a vitória do seu povo. Agora vejam, irmãos, Jesus está falando tudo isso porque os discípulos estavam distraídos. Ele está dando todos esses sinais para que eles redirecionem o olhar, para que o foco deles esteja de fato nessas coisas, nestes sinais. Eram nessas coisas que eles deveriam concentrar a sua atenção. É importante que a gente entenda isso. São essas coisas que devem cativar a atenção dos discípulos, não apenas daqueles, mas também a nossa. E eu falo isso porque, infelizmente, quando falamos de escatologia, a tendência do povo de Deus é travar debates intermináveis em torno desse assunto. Mas vejam, irmãos, quando Jesus dá esses sinais, ele não dá com esse propósito. O objetivo de Jesus não era que os discípulos ficassem trancados dentro de uma sala, debatendo os detalhes da profecia. O propósito de Jesus não era que eles ficassem travando debates intermináveis, especulando. Não. O objetivo de Jesus não era uma escatologia especulativa, mas uma escatologia prática. O grande objetivo de Jesus, com tudo isso, era fazer os discípulos pensarem como eles deveriam viver após a sua partida. E a prova disso é que Jesus não dá apenas os sinais. Após dar os sinais, Jesus também conta uma série de parábolas. 4 parábolas especificamente. E todas elas, o centro da mensagem delas é a volta, é o retorno
de Jesus. O que todas essas parábolas que veremos tentam responder é essa pergunta: como os discípulos devem viver diante da certeza, diante do fato de que em breve Cristo voltará? A parábola da figueira tem algo a nos ensinar, e é isso que nós vamos ver hoje. A primeira coisa que a parábola da figueira nos ensina é que os discípulos precisam ver os sinais. Olha o que ele diz no verso 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Ao invés de ficarem distraídos, é isso que Jesus está mostrando. Ao invés de ficarem distraídos, os discípulos deveriam estar atentos aos sinais. Porque esses sinais anunciam a volta de Jesus. Os sinais são como trombetas que Deus usa, que Deus aponta na direção da humanidade, aponta na direção dos nossos ouvidos, soando um alerta, dizendo que a sua volta está próxima. E o nosso dever, irmãos, é ouvir o alerta, é ver os sinais e ficar em estado de alerta. E aí eu pergunto, vocês estão vendo os sinais? Os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, depravação moral, corrupção de todos os níveis, em todos os tipos, imoralidade de todos os tipos. Nós vemos aí o florescimento de falsos evangelhos, falsas igrejas, falsos cristãos, falsos mestres, falsos pastores, anunciando um falso evangelho. Todas essas coisas são sinais que apontam, que anunciam a volta de Cristo. Por isso eu pergunto mais uma vez, vocês estão vendo os sinais? Ver os sinais, irmãos, é importante. Mas ver os sinais não é suficiente. Não basta ver os sinais. Por quê? Porque é possível ver os sinais, irmãos, e reagir de maneira inadequada. É possível ver os sinais e não responder os sinais da maneira como Jesus esperava. E aqui eu quero destacar pelo menos 4 maneiras erradas de olhar os sinais. Em primeiro lugar, nós olhamos de maneira errada para os sinais quando a negligência molda o nosso olhar. Quando ignoramos a importância dos sinais. Vemos que eles estão acontecendo, mas isso para a gente não tem peso algum, não faz a menor diferença. Mas, em segundo lugar, olhamos para os sinais de maneira errada quando a imperícia molda o nosso olhar. E o que quer dizer com imperícia? Eu quero dizer quando olhamos para os sinais, mas não trabalhamos eles da maneira adequada. Quando uma interpretação equivocada desses sinais faz com que nós lidemos com eles de uma maneira errada. E aí, irmãos, existem pelo menos 2 grandes grupos que lidam com os sinais de maneira errada. O primeiro grupo é aqueles que veem os sinais. Veem os sinais, mas acham que por causa disso Jesus não voltará. Como assim? Eles veem os sinais e acham que Jesus não voltará. Eles acham que Jesus não vai voltar simplesmente porque os sinais já estão acontecendo há muito tempo e Jesus ainda não voltou. Então, se os sinais estão acontecendo e Jesus não voltou, eles concluem de maneira equivocada que ele não irá voltar. Mas vejam, utilizando a parábola da figueira, é como se eles estivessem olhando a temperatura aumentando.
o calor aumentando, o suor escorrendo, as flores brotando, irmãos. Mas ainda assim, apesar disso, eles acham que o verão não vai chegar. Isso é ver os sinais de maneira inadequada, e não era esse o propósito de Jesus. Se as flores estão brotando, se o sol está escorrendo, se a temperatura está aumentando, a gente deve ficar com a expectativa do verão. Mas não é isso que muitos estão fazendo. Eles veem os sinais e seguem adiante como se isso não significasse nada. Como se Cristo não fosse voltar. Mas existe um outro grupo que também olha para os sinais de maneira inadequada. É o grupo daqueles que olham para os sinais e dizem que Cristo ainda não pode voltar. Ou que Cristo não pode voltar a qualquer momento. E eles fazem isso, irmãos, de certa forma, porque eles conhecem as Escrituras. E, de fato, as Escrituras dizem que algumas coisas precisam se cumprir antes de Jesus voltar. E uma delas, por exemplo, é o aparecimento do Anticristo. Mas vejam, irmãos, que olhar para os sinais dessa forma é olhar para os sinais de uma maneira inadequada. Porque não foi com esse propósito que Jesus deu os sinais aos seus discípulos. Quando a gente olha para os sinais da volta de Cristo e presume que ele não vai voltar, porque na nossa compreensão esses sinais ainda não aconteceram, o resultado final é que a gente enfraquece a mensagem de Cristo, que diversas vezes, reiteradas vezes e com urgência, nos chama a estar sempre prontos para o seu retorno. E a gente pode sentar e discutir cada um desses sinais que precisam acontecer. E eu já adianto a minha posição de que é pouco provável que todos esses sinais tenham acontecido. Mas o que a prudência nos recomenda, irmãos, é que, apesar de improvável, devemos considerar que é possível que Cristo volte a qualquer momento. Por quê? Porque os sinais, irmãos, não foram dados para retardar a nossa expectativa. Os sinais não foram dados para nos fazer pensar que Jesus não pode voltar a qualquer momento. Não foram dados para tirar de nós o senso de urgência do retorno iminente de Cristo. Pelo contrário, os sinais foram dados para intensificar a nossa expectativa pelo retorno de Cristo. Só para esclarecer, olha como Lucas retrata esse mesmo texto. Lucas 21, verso 28. Ele diz o seguinte: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. A recomendação de Cristo é: quando começarem a acontecer essas coisas. E eu pergunto, já começaram a acontecer? Certamente que sim. Então não deixe que a imprudência molde o seu modo de enxergar cada um desses sinais. Veja, a prudência é o que faz um bom motorista colocar o cinto de segurança. É ou não é? Um bom motorista, ele sabe dirigir. Ele conhece todos os sinais do trânsito. Mas ainda assim ele coloca o cinto de segurança. Mesmo quando acha que é improvável que aconteça o acidente. Mas por que ele coloca o cinto? Porque ele sabe, ele acha que é improvável, mas ele sabe que é possível. É dessa maneira que eu e você devemos enxergar os sinais. Ainda que você ache improvável, considere como possível o retorno iminente de Cristo. E o nosso texto mostra isso. Eu quero passar agora a tratar dos alertas que Jesus dá. E a primeira coisa, o primeiro alerta que eu quero colocar para vocês é esse. Lembre-se
que a volta de Cristo será imprevisível. Vou repetir. A volta de Cristo será imprevisível. Veja o versículo 36, o que Jesus diz. Quanto ao dia e à hora, ninguém, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. A gente precisa entender isso. A volta de Jesus é um segredo do Pai. E o nosso dever, o dever dos filhos, o dever dos servos, dos bons servos, é simplesmente vigiar. O nosso dever é estar prontos. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante nesse discurso escatológico de Jesus. A gente foca nos sinais, a gente fica debruçando e discutindo, debatendo, tentando enxergar as minúcias. Mas volto a dizer, Jesus conta as parábolas porque o objetivo dele é como nós vamos viver diante desses sinais. E aí eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Jesus conta 4 parábolas. 4. Sabe o que tem entre a primeira e a segunda? Sabe o que tem entre a terceira e a quarta parábola? Tem um aviso, irmãos. Tem uma ordem. Olha o versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. No capítulo 25, verso 13, ele diz a mesma coisa. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Esse, portanto, irmãos, é o conselho que Cristo dá aos seus discípulos. Esse é o conselho que Cristo nos dá, que o bom mestre nos dá, irmãos. O bom mestre que ama os seus discípulos, o bom mestre que não quer perder nenhum dos seus discípulos, o bom mestre que conhece os seus discípulos, irmãos, e sabe como os seus discípulos facilmente se distraem. É ou não é verdade? Facilmente nós caminhamos nesse mundo distraídos, assim como eles estavam distraídos com a beleza do templo, com as pedras do templo. E vejam que nós estamos em um processo de reforma do templo. Paira também sobre nós o risco de nos preocuparmos mais com as pedras do que com o retorno iminente de Cristo. Mas muitas outras coisas, irmãos, provocam distração em nossas vidas. Muitas outras belezas, muitos outros encantos. Às vezes nos distraímos com os deveres da vida, com o trabalho, com a faculdade, com os filhos, com a esposa, com o marido. Às vezes nos distraímos com as preocupações que vêm, com as aflições que vêm sobre nós. Às vezes nos distraímos com as alegrias, com os prazeres que a vida proporciona e que não necessariamente são pecaminosos, mas se tornam um problema, se tornam uma ameaça quando tiram o nosso foco daquilo que realmente precisa ser o foco da nossa atenção. Se tornam um problema quando nos distraem de coisas essenciais e fundamentais como é a volta do nosso Senhor. Mas aqui está o conselho de Cristo para você. Vigie. Ele repete isso várias vezes. Estejam alerta. Vejam os sinais. E o nosso dever é ouvir o alerta, é ver os sinais, porque a volta de Cristo será, irmãos, imprevisível. Mas, em segundo lugar, ela também será inesperada. Versículo 37 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E vejam, eles nada perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O que foi o dilúvio, irmãos?
O dilúvio foi a resposta justa de um Deus justo contra o pecado da humanidade. Gênesis 6 mostra que Deus olhou e viu a maldade na criação, a maldade do homem sendo praticada. E diante disso, Deus anunciou a Noé que traria juízo sobre a humanidade, porque a humanidade caminhava entregue aos seus pecados, de maneira perversa e depravada. Então Deus anunciou que traria o juízo a Noé. A pergunta é, o que Noé faz diante disso? Como Noé reagiu diante da mensagem de Jesus? O que foi que ele fez? Você talvez tenha pensado, ele construiu a arca. Não, ele creu. Por causa disso, ele constrói a arca. Noé não é apresentado lá em Hebreus 11 por causa do fato de ele construir a arca, mas porque ele creu. E aí sim, porque ele creu na mensagem, ele constrói a arca, e a arca se torna um instrumento de salvação para ele, mas também um instrumento de salvação para toda a sua família. Noé construiu a arca, irmãos, antes de ver qualquer sinal de chuva, mas simplesmente porque Deus disse que traria o juízo. Dali em diante, ele viveu todos os seus dias em função disso, com a expectativa disso, porque ele acreditou que Deus iria cumprir a sua palavra. Então, dia após dia, ele levantava e construía a arca que salvaria a sua vida e a vida da sua família. E aqui temos um grande encorajamento a crer na palavra de Deus e a viver em função disso. Mas, por outro lado, irmãos, temos também um grave alerta. Um alerta para todos aqueles que se recusam a crer que a palavra de Deus é verdadeira. Um alerta para todos aqueles que se recusam a crer que Deus irá cumprir aquilo que ele disse que irá fazer. Vejam que Noé, além de construir a arca, a Escritura vai dizer que ele se tornou um pregador da justiça. O que significa dizer que Noé anunciou que Deus traria o juízo. O problema é que as pessoas ouviram e não acreditaram. Como muitos hoje ouvem, estão ouvindo e continuam não crendo. Eles viram a arca como um sinal de que o dilúvio viria, mas ainda assim fingiram que nada estava acontecendo. Continuaram vivendo a vida de maneira normal. É isso o que o texto quer dizer. Eles casavam e davam-se casamento, comiam e bebiam. Ou seja, a vida seguia normal, a vida seguia com tranquilidade, apesar da pregação de Noé, apesar do sinal da arca. E da mesma forma hoje, as pessoas continuam seguindo a vida como se isso não fosse acontecer, como se Deus não fosse cumprir a sua palavra, como se o dia do juízo não fosse chegar. E o texto diz, até que o dia chegou, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque às vezes nós lidamos com os sinais, lidamos com a pregação da mesma forma que aquela geração lidou, com incredulidade, com indiferença. Mas isso não anula o fato de que a palavra vai se cumprir. Mas, infelizmente, quando ela se cumprir, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Olha o que o texto diz, versículo 43. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse que a que hora da noite o ladrão viria, o que ele faria? Ele ficaria de guarda? Ele não deixaria que a sua casa fosse arrombada. É ou não é verdade? Imagine que você mora num bairro tranquilo. De repente você vê pessoas suspeitas andando pela rua.
De repente, algumas casas começam a ser assaltadas, vários sinais de perigo começam a acontecer. O que a prudência recomenda? Ora, que você levante os muros, deixe eles mais altos, que você coloque cercas, que você talvez instale alarmes. Essas são as medidas preventivas, medidas prudentes. Porque na hora que o ladrão bota o pé na porta e anuncia o assalto, não há mais nada a ser feito. E é justamente isso o que Jesus está dizendo. A sua vinda, irmãos, infelizmente vai pegar muitos de surpresa. Aqueles que ignoram os sinais. Aqueles que tratam os sinais com incredulidade. Mas veja o versículo 40 e 41. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Sabe o que isso significa? Que naquele grande dia haverá apenas 2 grandes grupos. O grupo dos que creram e o grupo dos que não creram. O grupo daqueles que se aguardaram, que aguardaram a vida com expectativa, e o grupo daqueles que viveram como se nada fosse acontecer. O grupo dos que serão salvos e o grupo dos que serão deixados. Mas a palavra de Deus nos exorta, irmãos, a todos nós, a você que já é um discípulo, a exortação permanece. Vigiem, estejam alertas. A grande aplicação desse sermão não sou eu que faço. A aplicação vem do próprio Senhor Jesus, que com uma demonstração de preocupação amorosa, com uma demonstração de cuidado, nos exorta a ficarmos alertas. Se você crer, então continue vigiando. Se você não crer, então creia. Se você crer, então viva de acordo. Livre-se de todas as distrações, porque o fim está próximo. Os sinais estão aí. Não feche os olhos para os sinais, mas viva de maneira diligente. Prepare-se para o que virá. Em breve, Cristo vem. Quero orar com você.